Quero te contar nesse vídeo a história do Bento Vôlei na Liga Nacional de 2016 e 2017, quando o time configurava lá em último lugar e toda a história que aconteceu por trás das quadras dentro do vestiário. Sou Márcio Oliveira, especialista em coaching de equipes e alta performance. Eu estava no meu escritório e recebi uma ligação do Paulão, nunca vou esquecer essa ligação, foi em novembro de 2016, onde ele falou que tinha um elenco fantástico de jogadores que estavam perdidos dentro de quadra. E às vezes acontece, a gente tem nas mãos uma equipe com pessoas que configuram bem, performam bem, mas não estão se achando. Quantas vezes a nossa seleção brasileira teve um elenco excelente e não conseguiu configurar dentro de campo? A gente sabe disso. E muitas vezes não é o talento que está sendo ruim, e sim a estrutura que está sendo colocada. Eu tenho uma estrutura de trabalho onde a gente consegue pensar melhor, e pensando melhor, se o ser humano é tudo aquilo que ele pensa, ele consegue trazer uma qualidade fantástica na sua ação. E é isso que faz a diferença. E o Bento Vôlei aceitou o desafio. Então primeiro eu tive com todos os jogadores e expliquei o que eu fazia, até porque um trabalho de mudança, ele não acontece quando não tem a permissão das pessoas. Então eu tive que sentar com aquele bando de jogadores, onde eu tenho 1,95, era o menor daquele time, e conversar com eles. Cara, como que tá a vida de vocês hoje? Como que estão os resultados de vocês hoje? E dava pra ver ali a desmotivação, dava pra ver ali a frustração na cara de cada um. E eu peguei e expliquei, eu não consigo mudar a vida de vocês. Mas sim, se a gente parar todos os dias aqui, e além de quadra, que é o que vocês treinam sempre, a gente começar a trabalhar como que vocês se unem, como que vocês organizam a vida de vocês, como que vocês pensam no melhor para vocês, na alimentação, no descanso e em tudo que precisa para entrar na quadra da melhor forma, tenho certeza que aqui a gente começa a ter um time mais consciente e esse time mais consciente começa a apresentar resultados que com certeza melhoram. É um trabalho que não acontece da noite para o dia, não é só falar que você está errado, que a mudança acontece, e todos os dias o Bento Vôlei treinava em quadra e uma vez por semana a gente fazia um trabalho mental. Então é muito importante para um atleta de alta performance ter sua saúde, ter sua força, só que se ele não tem saúde mental, de nada adianta, porque aquela força, aquela capacidade de pular alto, de bater forte, de bloquear, já existia. O que não tinha era uma capacidade de ser mais amigo, confiar mais em si, ter a autoestima equilibrada, e tudo isso faz a diferença numa equipe. Eu acho que hoje as organizações, as empresas, elas se preocupam muito com o resultado, quanto que fatura, muito com o processo, muito com o equipamento, mas às vezes esquecem da coisa mais importante que tem ali dentro, o ser humano. Se a gente não se coloca em primeiro lugar, acredite, não é um processo, não é um fechamento, batimento de meta que faz a diferença, é como a gente se sente lá dentro, é como a gente está preparado para continuar batendo aquela meta. Até porque se você explorar a sua equipe, deixar todos mal e bater uma meta, com certeza a segunda meta não vai ser batida. E assim estava o vôlei, um cenário onde as pessoas estavam um pouco esquecidas, a cobrança era muito excessiva, e aí pensa o seguinte, um atleta é alguém que começa a ter uma responsabilidade muito antes da curva média. Eu não sei você, mas eu comecei a ter responsabilidades na minha vida de verdade ali aos 30, quando eu casei, quando eu comecei a ter minha casa, quando eu comecei a ter meu filho. E um atleta, a maioria deles com 15, 16 anos já está carregando uma equipe nas costas. Com 20 anos, esses caras já têm títulos, eles já defendem uma cidade, já defendem um projeto, já defendem muitas vezes um país. E a grande questão é que quando a gente trouxe para esse cenário um conforto mental, se as pessoas puderam falar, puderam trazer seus anseios, puderam trazer suas frustrações, se autoconheceram, entenderam que são vulneráveis e podiam ser, entenderam que estar no banco de reserva não é o final do mundo, não é porque ele é ruim, e sim é toda uma equipe que tem ali pessoas que estão todas juntas para defender um título, estão todas juntas para buscar um objetivo e que, de verdade, nada importa lá no final do campeonato quem foi titular, quem foi o melhor, quem estava no banco. O que importa, sim, é você estar na fotografia de uma equipe que configura campeã. E eu lembro muito bem que o Bento estava em último lugar, estava com uma frustração muito grande dentro do vestiário e a grande conversa ali foi a seguinte: tudo que vocês estão vivendo hoje, tudo que vocês estão tendo hoje, é apenas um reflexo, uma consequência, uma colheita do que vocês fizeram ontem. Sabe aquela lei da causa e do efeito? Tudo que você está vivendo hoje teve uma causa, teve uma origem. E ali eles começaram a entender quem eles tinham sido antes, o descaso, o desleixo, o despreparo, a desatenção, a desorganização, que tudo começou a resultar na entrega de um resultado ruim na quadra.
E o Bento rapidamente começou a tomar consciência que sim, eles poderiam se movimentar melhor, se alimentar melhor, descansar mais, e com isso a energia dentro do vestiário, a energia daquela equipe, ela aconteceu. As pessoas se tornaram mais amigas, as pessoas se tornaram mais unidas, e essa união começou a trazer uma palavra que dentro de uma equipe surge, que se chama sinergia. A sinergia é quando a soma das partes, ela não dá exata, ela supera. Sabe aquele time que bate a supermeta? O Bento era exatamente isso. Nós éramos a pior equipe do campeonato, e não tenho vergonha nenhuma em falar nisso, as outras equipes apenas eram mais qualificadas, só que quando a gente entrava na quadra, a gente se tornou a equipe mais chata do campeonato. Cara, para ganhar do Bento Vôlei, tinha que jogar o seu melhor. A gente sempre fazia um cenário do tipo, o Bento Vôlei tem técnica 7, e hoje vai jogar com o time técnica 10. Na questão lógica, o time técnica 10 ganha, só que na questão real é o seguinte, ó, se eu sou 7 e entrego o meu 7, e o time lá é 10 e entra de salto alto e entrega seus 6, vai tomar pau. Não importa muitas vezes o potencial que a gente tem, o importante é o quanto a gente usa desse potencial. Então o que a gente fez ali? Conseguiu fazer com que o Bento Vôlei usasse o melhor do seu potencial, e aí em níveis neurológicos, quanto melhor eu uso meu potencial, tem uma coisa aqui, tá? Eu potencializo meu potencial. Então a gente fez o Bento não só usar o seu melhor, como qualificar o seu melhor. E o time que iniciou a temporada não foi o mesmo time que terminou a temporada. Foi exatamente um time jogando melhor, estruturado, mais amigo, mais parceiro. O banco de reserva começou a vibrar o ponto do time titular. Quando o titular tinha que sair para entrar o reserva, eles vibravam, se abraçavam e falavam, cara, vai lá e entrega o teu melhor. E isso é uma equipe. Parece sonho, mas como que a gente consegue implementar isso? Como que a gente consegue trazer isso para o nosso cenário normal do dia a dia aqui? É fazendo as pessoas se unirem, se reconhecerem, entenderem a sua importância, mas sim saberem que mesmo sendo importantes, se elas não fizerem isso todos os dias, o resultado não vai ser entregue. E aí, através dessa consciência, fazer um time pensar mais para frente, pensar que eles estão fazendo aquilo porque tem um propósito, e aí o estabelecimento de propósito ficou muito grande no clube. E o Bento Vôlei terminou sendo um time que se abraçava mais, se unia mais, entregava melhor, e cara, a gente ganhou muitas posições no campeonato. Não teve como ser campeão naquela fase, porque era muito diferente, lá o Sada era um time era o melhor time do mundo na época, mas a gente incomodou os campeões. E o Bento terminou de peito erguido, e ficou uma coisa muito legal aqui, a equipe logo depois foi desfeita, só que todos os jogadores do Bento, e tomara que alguém consiga e possa ver esse vídeo, todos eles tiveram novos contratos. As equipes viram ali um time tão forte, um time tão unido, que aqueles jogadores tiveram os seus valores melhorados, melhor avaliados, e na próxima temporada todos estavam configurando em outros times. Era essa a história, espero que você tenha entendido. Tem como a gente implementar isso dentro do nosso ambiente? É claro que tem, só que para isso eu tenho que valorizar o ouro, a parte mais importante que a gente tem dentro de qualquer estrutura, que são as pessoas.